E aí pessoal, vamos aí continuar nosso curso. Hoje vamos falar de custos do produto, tá? Então, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, vai depender do horário que você está estudando esse conteúdo. E quando a gente fala de custo do produto, né, pode ser um custo de produção, um custo de armazenagem, um custo de transporte. Como nosso curso é de logística, então a gente vai estar priorizando os custos mais diretamente ligados à questão da logística, que também vai depender muito de como funciona a tua organização, um órgão público, uma entidade do sistema S, ou empresa privada, vai depender muito de como é o processo de produção, porque às vezes eu só recebo o produto e vendo, né? Então vou ter um custo de armazenagem, tá? Mas eu já não tenho um custo, por exemplo, relacionado a uma preparação desse produto. Ele já vem pronto simplesmente para ser vendido, tá? Manutenção, pode ser que, dependendo do que eu utilize, eu tenho um contrato de manutenção com terceiros, em que esse custo não chega no meu processo logístico, tá? Então a gente vai estar sempre trazendo esses olhares, beleza? Bom, o custo de ressuprimento de matéria-prima, operações de ressuprimento de matéria-prima está relacionada a todas as atividades que visam compra, armazenamento e distribuição interna de matérias-primas. Então vamos marcar aqui, relacionado com todas as atividades que visam a compra, armazenamento e a distribuição interna de matérias-primas. É um processo importante em função dos impactos que a matéria-prima pode trazer ao produto acabado. Então, veja que esse custo de suprimento de matéria-prima vai depender se você produz. Por exemplo, se eu produzo, eu tenho uma loja, como se fosse um comércio, uma loja de bolos, eu vendo bolo. Mesmo seja aquele formato de bolo caseiro, tudo. Então você tem a farinha de trigo, tem ovos, tem óleo, tá? Tem gás. Então você tem os insumos necessários para produzir. Então esse custo do suprimento de matéria-prima, logicamente, só vai fazer parte dos seus custos se você produzir alguma coisa usando aquele insumo produtivo que você tem que armazenar. Tem que ter o custo logístico de armazenagem diferenciada. Você vai ter que armazenar, se você produz ovo ou bolo, talvez você tenha que guardar ovos numa temperatura ambiente, ou a manteiga, a margarina que você usa, tá? Então você tem que acondicionar em um refrigerador essa margarina, como é uma quantidade muito grande, você vai ter que ter um local refrigerado para isso. Então nisso você consegue ir mensurando esses custos em virtude do tipo de insumo, em virtude de você ter a necessidade de guardar matéria-prima, de estocar matéria-prima, beleza? Diferentes custos estão associados à reposição de estoque, como por exemplo os custos relacionados ao processamento. Deixa eu assim. Usar a canetinha aqui fica mais retinho. Custo de processamento, preparação, transmissão, manutenção e ao pedido de compra. Além, é claro, o custo de aquisição de matéria-prima. Claro que esses custos a gente vai estar vendo mais à frente, tá? Mas agora a gente está aqui no item custo de aquisição. Quanto custa adquirir a matéria-prima, tá? Então, ao suprimento aí de matéria-prima necessárias. Em geral, apresentado de forma unitária, como uma unidade monetária em relação à unidade de vendas. Para levantamento do custo de aquisição ao longo de um período, pode-se considerar os valores efetivamente gastos com os pedidos de compra individuais. E aí, olha que interessante, né? Os custos, os gastos efetivamente gastos. Os valores efetivamente gastos com os pedidos de compra individuais. É claro, se você conseguir individualizar, né, o pedido. Se não, você utiliza, como está aí, o custo médio de aquisição multiplicado pelo total de mercadorias que você adquiriu,
Então, todos os custos relacionados ao pedido. E aí você começa a ter pessoal, né? Se a gente conseguisse mensurar o gasto com ligação telefônica ou internet, né? Claro que às vezes fica difícil, dependendo da organização, a internet é usada em um prédio para todos os setores. Você não tem uma separação do uso. O quanto se gasta para o setor de logística, para o setor de vendas. Então, talvez você não consiga ter isso na organização, mas se possível é interessante. Você vai pegar quais são os colaboradores, quantos colaboradores eu tenho envolvidos com o processo de compra, o pedido de compra. 3 colaboradores, um analista, um operacional, enfim. Então eu tenho lá um custo com RH relacionado a isso, né? Você tem, se puder individualizar essa questão da internet, vai também colocar isso. Tem locais que a parte do almoxarifado, dependendo do custo, por exemplo, armazenamento de itens hospitalares, né? Eles têm muitos produtos de hospital, tem que ficar em câmaras de refrigeração. Então, o que normalmente os prédios de logística têm, que são procurados para um hospital contratar, uma secretaria de saúde? Ele vai procurar um prédio em que o relógio de energia para aquela área é separado, porque você precisa calcular esse custo separadamente, tá? Então, você tem que literalmente olhar, ir em loco e ver tudo que é envolvido, tudo que se utiliza e que tem valor, obviamente, se eu consigo mensurar quanto custa aquele item para eu somar individualmente isso. Se não, eu uso o custo médio. Mas tudo que é gasto para você fazer o pedido de compra vai entrar no custo de aquisição. A segunda parcela que deve ser considerada no custo de suprimento de matéria-prima é o custo de colocação do pedido, que representa todas as despesas relacionadas com a realização de pedidos de compra. Aqui devem ser consideradas as despesas com salários, eu já me adiantei, né? Salários e encargos da equipe de compras, despesas com materiais administrativos, material de escritório, formulários. Isso aqui normalmente a gente consegue, né? Sabe aquele copinho do café? Aquele copinho de café, né? Que às vezes passa batido, não entra nos custos. Tem que entrar papel, né? Para você imprimir alguma coisa. Claro que o ideal é que as organizações utilizem cada vez menos papel, mas despesas de energia, telefone, tudo que você conseguir individualizar, ótimo. E quanto mais vai criar uma empresa, um negócio, você já pensa nisso, individualiza, tá? O máximo possível tudo isso que é envolvido no processo de compra, porque aí você vai ter uma visão mais precisa. Se ali, de repente, você está tendo um custo alto para suprimento de matéria-prima e está achando que você precisa desligar alguém lá da área de vendas. E de repente, se for essa a solução, que eu não sou muito favorável a essa, nossa, ser defensor dos trabalhadores, não. É porque assim, existe uma mentalidade do empresário brasileiro que a primeira coisa, eu já falei isso em aulas anteriores, a primeira coisa que eu tenho que fazer para aumentar a receita líquida é diminuir os custos e não manter os custos no nível que está e aumentar a receita. Eu não brigo para aumentar a receita, no Brasil é mais, o primeiro pensamento é que vamos reduzir custos e não aumentar a receita. Então, como que eu posso aumentar a receita? Tá? Então, acho que é um olhar de empresa exponencial. Ele olha para o lado da receita. Eu tenho que pensar em como ter mais receita. Claro, e manter os custos, também não é sair. Não estamos justificando que você desenfreadamente vai tolerar de forma desenfreada custos, aumentos e aumentos de custo. Não, não é isso. É você ter um olhar de que, primeiro eu vou pensar como que eu posso aumentar a receita, mantendo os custos como estão. E muitas vezes o alto custo de suprimento pode ser uma despesa com energia elétrica muito alta. Por quê? Porque a tua instalação elétrica é antiga, tá? É antiga, está consumindo muita energia, tá? Então você tem uma perda de energia aí por fios descascados, quer dizer, é isso que você tem que ter um outro olhar, tá? Telefone hoje não seria o caso, seria internet, né?
você vê com outra operadora um serviço mais barato para sua internet, para reduzir o custo. De repente você tem uma redução de custo significativa, né, no consumo de internet, só de você trocar de operadora, tá? Ou só de você ameaçar trocar, a operadora atual já vai te fazer uma bonificação aí, vai te dar um baita desconto para você não fazer a portabilidade, tá? Então, importante antes de, tá vendo? Antes de eu ir necessariamente das pessoas. Então, nós temos dois comportamentos culturais do empresário brasileiro. E se você estiver pensando à luz de empresários, né? Se você está pensando à luz de serviço público, aí não tem muito o que questionar essa questão do salário em cargos, porque aí o servidor público que atua ali, ele vai ter estabilidade, a grande maioria. Mas uma coisa interessante, o Estado pode optar por terceirizar, né? Terceirizar áreas em que não estejam áreas fins, né? Eu terceirizo as áreas meios, normalmente a logística está muito na área meio, não está na área fim, tá? Normalmente a logística não sai na foto, né? O sucesso lá do órgão, do ministério, do Senado, o sucesso daquelas pessoas que apareceram, o sucesso. Mas lá escondidinho está o pessoal da logística, como xerifado, né, que normalmente não aparece na foto. Então tem que se acostumar, essa é a realidade. Mas enfim, então temos que pensar nesse aspecto para que a gente não incorra no erro de simplesmente achar que eu tenho que reduzir salários ou diminuir o pessoal da equipe, tá bom? Bom, essa última parcela, energia de telefone, só deve ser considerada se for possível identificar com precisão as despesas relacionadas exclusivamente às operações de compra, tá? Então eu tenho que ver isso com precisão, senão você não vai considerar. Sendo o custo indireto, muitas vezes essa diferenciação não é possível de ser feita. Nesse, né? Depois vou dar uma corrigidinha aqui. Olha por que eu fiz esse. Nesse caso, a melhor alternativa é então desconsiderar sobre o risco de se penalizar demasiadamente os custos de colocação do pedido com valores elevados nessa parcela. Então, se eu não tiver como ter precisamente o valor de energia elétrica e telefone, no caso, seria mais adequado a gente pensar em internet, você não coloca, senão você vai viciar a tua análise, tá bom? Beleza. A terceira parcela do custo de suprimento é o custo de armazenagem da matéria-prima. E é importante, tem que ver se você trabalha com matéria-prima, logicamente, né? Esse custo deve ser calculado tomando como base a quantidade média armazenada e o custo médio unitário. Quanto você guarda, quantidade guardada, pelo custo médio unitário aí, tá? Que é calculado a partir dos diferentes custos de aquisição de matéria-prima. Então tá aí. Você tem que levar em consideração quanto custa armazenar. Então, qual o valor médio de cada item e a quantidade que você está armazenando. Você pega a média e divide a quantidade dividido por quanto custa um item. Tá? Deve-se ainda multiplicar esse valor por uma taxa de armazenagem. Essa taxa deve considerar taxa de retorno do capital, taxa de armazenagem físico, taxa de seguro, taxa de manuseio, taxa de obsolescência, outras taxas. Então, taxa de retorno do capital, calculada em função do lucro em relação ao valor do estoque. Então, qual é o lucro que essa empresa tem? Você vai lá na contabilidade, pega o lucro que essa empresa teve e divide pelo valor dos estoques. Aí você tem a taxa de retorno do capital. Taxa de armazenamento físico, calculada em função do custo da área ocupada no armazenamento e do custo médio de consumo. Aí, claro, você pode pegar o valor do aluguel, tá? E como é o custo da área ocupada, então o valor do aluguel aí eu teria que também ainda ter essa preocupação, porque tem que ver se no local onde o teu estoque está, o teu almoxarifado, né? Se você consegue individualizar esse custo da área ocupada no armazenamento. Porque se eu não conseguir individualizar, eu também
posso ter um dado que vai onerar meu custo aí de ressuprimento, tá? Taxa de seguro, que está relacionada ao custo do seguro, da carga em relação ao valor dos estoques. Aí também tem que saber, claro, se a empresa paga, qual é o valor do seguro dessa mercadoria aí. O valor do seguro estocado, tá? Taxa de manuseio, transporte e distribuição, calculado com base na depreciação dos equipamentos em relação ao valor dos estoques. A depreciação dos equipamentos que você usa para transportar. Você usa para transportar, para distribuir. Veículos, né, que você utiliza. Lembrando que tem aquelas empilhadeiras, né, elétricas, elas têm custo, tá? E elas são veículos de transporte. Então você está manuseando mercadoria, então você usa aquelas empilhadeiras ou a burrinha, né? Então você vai levar em consideração isso também. Quanto elas custaram, qual a manutenção delas, se tem manutenção preventiva, tá? Calculado com base na depreciação dos equipamentos em relação ao valor dos estoques. Então eu pego o valor da depreciação e o valor dos estoques e faço ali como é taxa relativa, você vai dividir, tá? É importante essa questão do cálculo da depreciação desses itens aí. Taxa de obsolescência calculada em função das perdas de estoque em relação ao seu valor. Pega o valor das perdas e o valor do estoque. E outras taxas que você verificar que são necessárias para calcular adequadamente o custo de ressuprimento. O custo de suprimento de matéria-prima é então somatório dessas três parcelas: custo de aquisição, custo de colocação do pedido e custo de armazenagem. Só um minutinho, galera. Bom, então o custo de suprimento da matéria-prima é então somatório dessas três parcelas: custo de aquisição, custo de colocação e do pedido e custo de armazenagem. Coisa importante, quando você calcula os custos, de maneira geral, né, o custo de os patches hoje estão beleza. Então, quando você vai calcular aqui o custo de suprimento de matéria-prima, quanto custa adquirir, quanto custa colocar esse pedido e quanto custa a armazenagem. Então você tem três estruturas dentro do custo de suprimento de matéria-prima. Custo de armazenagem, por exemplo, se você tem um fornecedor não confiável, você tende a aumentar o teu estoque de segurança, né, que é um índice, e teu ponto de pedido também tende a ficar mais distante do estoque de segurança. Por quê? Porque o teu fornecedor não é confiável. Então, se eu não tenho um fornecedor confiável, eu aumento a necessidade de você ter estoque de segurança. Quando você tem um fornecedor confiável, você tem menos necessidade de proteção. Então, você precisa de menos espaço, por exemplo, tá? Para armazenar. Então, é importante que a gente, para suprir matéria-prima, eu preciso olhar esses três custos aí separadamente. Custo de produção. Então, temos a matéria-prima, agora vamos produzir. Depende da sua organização. Talvez ela não produza nada, tá? Ela só vende, você pega o produto acabado e vende. Então, ele não produz, né? Dali é para vender. Dentre as parcelas consideradas para a identificação do custo do produto, o custo de produção é sem dúvida o mais complexo de ser determinado.
Isso porque envolve uma grande quantidade de variáveis e depende, em grande parte, da complexidade tecnológica no processo produtivo. Quanto custa produzir um carro? E quanto custa produzir um bolo? Você tem uma lojinha, uma loja não, você tem aquela, nossa, você tem uma barraca de cachorro quente. Quanto custa produzir um cachorro quente? Tá? Então, talvez eu possa começar por aí, né? Eu tenho os insumos produtivos, né? O custo de suprimento de matéria-prima, então eu teria os custos para eu produzir. Então, aqui vamos voltar aqui só no cachorro quente. Você agora tem uma lojinha de cachorro quente, uma barraca de cachorro quente. Quanto custa você adquirir a salsicha, o pão, os ingredientes para fazer os molhos, o gás, se você usar uma chapa gás, né, possivelmente. Então, quanto custa adquirir esses insumos? Custo de colocação do pedido, onde eu vou, né, esse pedido, quanto custa fazer o pedido e quanto custa adquirir. E onde eu vou armazenar. Beleza, você tem um custo de suprimento de matéria-prima. Pronto, a salsicha já chegou, o pão já chegou, aquele saquinho que a gente bota lá o pão de salsicha já chegou, o ingrediente do molho, então já temos ali como calcular o custo de suprimento de matéria-prima. A salsicha vai ter que ficar no local refrigerado, então se eu conseguir calcular o valor da energia elétrica para refrigerar, ótimo, tá? Beleza, interessante a gente colocar isso aí. E agora a gente vai produzir. Ok, e se fosse um carro? Que tem, hoje os carros têm alta tecnologia, né? Então isso vai influenciar muito no custo de produção. Para alguns produtos, o processo de produção é mais simples e o custo de produção pode ser identificado com maior facilidade. Então, o cachorro quente eu vou conseguir ver com mais facilidade quanto custa produzir. E olha que nessa produção está relacionado com o que você tem na sua cadeia de suprimento, né, de matéria-prima. Porém, para a grande maioria dos processos industriais, a situação é bem diferente. O que você vai considerar? O custo da mão de obra, o custo de insumos de processos, o custo de equipamentos e os custos indiretos associados à produção. Beleza, vamos falando, passar por cada um deles. Custo de mão de obra é formado pelos salários e encargos das equipes de trabalho que trabalham na produção. Acho que acredito que aí ninguém tem dúvida em relação para produzir qual é a mão de obra. Não é a mão de obra do estoque, não é a mão de obra lá do almoxarifado, lá que é da cadeia de suprimento, da matéria-prima, é outra mão de obra. Aqui é quem está fazendo o cachorro quente, quem está produzindo o automóvel, botando a porta lá no carro, beleza? Olha aqui eu coloquei, você tem que olhar tudo, né? Como é que é a política de pagamento de hora extra, né? Por exemplo, no sistema S, a maioria do sistema S utiliza como é que fala? Banco de horas. Então eles não vão pagar hora extra, paga banco de horas. Não são para todos os cargos, tá? Mas a grande maioria eles têm lá banco de horas, então já não tem esse custo de pagamento de hora extra, tá? Mas você tem que verificar quanto custa essa mão de obra e tudo que é pago, né? É importante considerar no custo da mão de obra não apenas a equipe envolvida no chão da fábrica, mas também aqueles envolvidos no acompanhamento das operações, supervisor, gerente, tá? Beleza. Custo de insumos de processo. Deve ser considerados todos os materiais utilizados como auxiliares do processo produtivo, incluindo produtos utilizados nos processos de produção, como suprimento, adicionais, água, vapor, energia elétrica, e aí vai. Tudo que você usa para produzir. Custo dos equipamentos, quanto custa implementar aquele equipamento, né? Se já foi considerado no projeto básico, na hora que você foi comprar, tá? Então, não é considerado no cálculo de custo de produção. Cuidado. Como ele falou que projeto básico, eu coloquei aqui para você.
Projeto básico. Eu me lembrei agora do quando você faz licitação, a lei 866, né, que agora a gente tem a nova lei de licitações 14.100 e alguma coisa. É, você tinha um projeto básico para obras de engenharia, né? E aí nesse projeto básico eu já posso considerar o valor dos equipamentos necessários para fazer a obra. Se já tivesse sido considerado no projeto básico, eu não posso colocar como custo de produção, tá? Você já vai pagar para contratar a empresa, já considerando ali o custo aí com os equipamentos utilizados. Então, é porque projeto básico, só você lembrar do projeto básico para uma obra de engenharia. Claro que, como aqui é custos logísticos, então você pode pensar projeto básico, qual projeto para fazer um casamento, né? Você vai ter um projeto, e nisso tudo que vai ser necessário, e aí eu posso já considerar esse valor lá, tá? Mas as peças sobressalentes utilizadas na manutenção dos equipamentos, sua depreciação natural, devem ser consideradas. Outra coisa também importante, já que eu estou falando de depreciação, né, e manutenção, quer dizer que o bem é seu, porque muitas vezes o bem pode ser um leasing operacional, né, então você não tem preocupação com a depreciação do bem, nem com manutenção. Se você quiser um contrato de leasing operacional, isso reduz custos para você. Por isso que é importante saber quais são os custos e ver se é melhor eu ter o bem ou eu fazer um leasing operacional. Eu arrendo, né? O leasing ele nasce para as organizações. Ele não nasceu para a pessoa física. Depois os bancos aí liberaram compra de bens duráveis via leasing, né? Mas não é, mas aí não é um leasing operacional, com certeza. É um leasing financeiro, tá? No leasing operacional, eu vou emprestar para você, essa caneta aqui, tá? No leasing eu vou alugar, e eu vou fazer manutenção, vou fornecer, ela tem uma pilha aqui, então eu vou fornecer para você, então essa canetinha da Lenovo, que é para quando eu escrevo com ela aqui. Então tem uma pilha aqui, uma bateria, né? Enfim. E se eu tenho um leasing operacional, a Lenovo então me alugaria a caneta que eu preciso e ela faria manutenção. Por que não necessariamente é interessante eu ser dono da caneta? Porque se eu sou dono da caneta, essa manutenção fica por minha conta. Se eu alugo, eu pago o aluguel do bem, tá? Então, eu posso evitar isso. E sem contar a questão da depreciação, né? Que eu também fujo dela se eu faço um leasing operacional, que o bem não é meu. Outros custos indiretos aí podem ser incorporados ao custo de produção. Esses custos são custos como aluguel aluguel de instalações ou equipamentos, eu acabei de falar, né, o operacional, pesquisas e desenvolvimento, entre outros. Bom, vamos aqui para uma parte mais importante. Custo de embalagem. O custo de todas as atividades logísticas afetado pela embalagem do produto. Se, veja bem, você guardar bolinha de tênis numa embalagem, você guardar uma coisa muito mais leve que bolinha de tênis, que é aquelas marmitinhas para botar comida, alimento, né? De isopor, elas são muito leves, só que elas ocupam um espaço gigantesco, tá? Então, isso aumenta os custos aí que você tem no logísticos. As dimensões das embalagens, por exemplo, afetam os custos de armazenagem e transporte. Então, você tem que transportar mais de uma vez. Eu lembrei dessas marmitinhas, porque no Sistema S, eles têm, em alguns locais, tem restaurantes. Nesses restaurantes, eles vendem almoço, por exemplo, e vendem marmita. E aí, por isso, no estoque, tem marmitinha de isopor, para o cliente que quer comprar o almoço e quer almoçar, não vai almoçar no local, tá? Só que elas são super leves, só que ocupam um espaço imenso e automaticamente vai aumentar teu custo de armazenagem aí, em virtude da própria embalagem. Elas não têm, normalmente elas vêm dentro do saco plástico transparente, mas o formato delas faz com que você precise de um estoque, um espaço maior, tá? Então, essa questão das embalagens você tem que levar em consideração.
As embalagens são responsáveis por manter as especificações dos produtos que chegam aos clientes, exercendo então forte influência no nível do serviço prestado. Como vimos, as embalagens apresentam duas ênfases. ênfase em marketing, que está relacionado à conveniência do consumidor ao dar proteção ao produto, tá? E também um apelo de marketing facilitado. Agora aí, galera, vai depender se você está trabalhando numa loja que produz o produto e tem o custo de embalagem para poder vender esse produto. Às vezes a caixa é enorme, mas o produto ocupa um espaço muito pequeno. Mas por uma questão de marketing, eu preciso de um espaço maior. Ou quando sai do estoque e vai para prateleira, como é colocado, eu preciso de uma caixa chamativa e etc. Então, tudo isso faz com que você tenha um custo de embalagem que pode aumentar. ênfase em logística, estando neste caso voltado a permitir uma maior facilidade de manuseio no manuseio do produto, né? Aí no caso a gente já é uma preocupação. Então, ou eu vou dar ênfase no marketing, que eu não estou preocupado com a logística, e se eu der ênfase na logística, eu vou pensar numa embalagem que facilite o manuseio por parte da galera que está lá no almoxerifado, beleza? Então é isso, só para a gente estar aí falando desse ponto. No próximo encontro a gente vai estar falando aí de embalagens propriamente dita, e dá tempo de todo mundo estar dando uma lida aí nesse material, beleza? Então, até a próxima, tchau, tchau.